E a nossa aula de hoje, nossa primeira aula, começa falando sobre a Bíblia. A ideia hoje é passar para você um pouquinho da história dos hebreus, contos de Gênesis, a lei no deserto, a história deuteronomista, confederação das 12 tribos, a necessidade de um povo forjar um herói. Davi e Golias. Nós estamos estudando sobre a vida de Davi, criando pontes entre a fé e a ciência e os direitos humanos. Estudando então um pouco do livro de Provérbios e as finanças. Provérbios que ensinam sobre a vida. Os profetas e o Deuteronômio. A origem dos samaritanos. Forma de Ezequias. Nosso tema de hoje, Josias. Queda de Jerusalém. O exílio babilônico. O Império Persa. O judaísmo do Segundo Templo. O Império Grego. A mitologia grega. Como se formou a Palestina dos tempos de Jesus. O Império Romano. Na nossa aula de hoje, João Batista. Jesus, o homem da periferia. Você é um discípulo ou um religioso? A sabedoria escondida nas Escrituras, a intenção de Jesus quando criou a igreja. Por que Jesus incomodava tanto os líderes religiosos? Foi escrito o Evangelho de Marcos. A mente poética de Jesus. A parábola do filho perdido. A parábola do servo. Como eram os jantares nos templos? Costumes comunitários nos tempos de Jesus. A parábola do bom samaritano. A parábola da figueira. Bartimeu e Zaqueu. Demônios. A origem de Satanás na teologia. O reino de Deus. A igreja e o rompimento com o judaísmo. Quem é o Espírito Santo? Cheios do Espírito Santo. Como o Espírito Santo fala conosco. Os dons do Espírito Santo. O andar no Espírito. Dons de revelação. Os dons de poder. O dom de profecia. A igreja em Jerusalém. Como viviam os primeiros discípulos. Deus não habita em o amadurecimento das primeiras comunidades. A igreja na Síria. Dons e ministério. Ministério do apóstolo. O ministério do profeta e do evangelista. Eu acho muito legal poder estar com vocês aqui nesse momento. Hoje nós vamos falar sobre o ministério do pastor e do mestre. Primeira viagem apostólica de Paulo. Já estamos na segunda parte. Concílio de Jerusalém. Filipos, a primeira igreja da Europa. E o tempo de Paulo em Tessalônica. Paulo em Atenas. Corinto. Éfeso. Batalha espiritual. Equipe de Paulo. Escolha de novos líderes. Paulo. De Jerusalém até as Roma. Cartas da prisão. Filipenses, Colossenses e Filemão. A segunda geração da igreja. Discipulado da segunda geração da igreja. A herança das comunidades de Tiago e o evangelho de a carta de Tiago, carta de Judas, evangelho de Lucas e as comunidades herdeiras de primeira carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, conflitos das novas gerações da igreja. Aula de número 99, a carta para Tito. Boa noite para todos vocês, um prazer estar com vocês nessa aula de número 100. Eu estou muito feliz, haja aula, haja assunto, quantas horas aqui de estudo, né? Normalmente nossas aulas têm em torno de 1 hora e 10, no tempo da pandemia eram 2 horas de aulas, algumas vezes após a aula já cheguei a responder assim, perguntas por mais de 30 a 40 minutos. Eu não consigo contabilizar quantas horas nós tivemos aí
de gravação, fora o tempo de preparo para todas essas aulas. E ainda temos muitas aulas ainda pela frente. Fica aí com a gente que nós vamos ainda estudar bastante coisa. Hoje eu vou fazer uma revisão tanto da história quanto da teologia, mas eu quero mostrar a linha de pensamento que está por detrás das nossas aulas no Didaquê. Então a aula de hoje é quase que um parêntese nos nossos ensinos, explicando um pouquinho melhor, revisando inclusive as primeiras aulas que nós tivemos, alguns pequenos trechos delas, e em seguida nós vamos, a partir da próxima terça, nós continuamos estudando o Evangelho de João, as cartas de João, ainda faltam outros textos bíblicos para nós estudarmos. Vamos orar juntos? Querido Senhor, eu quero te agradecer por cada irmã e cada irmão que tem acompanhado estas aulas de coração aberto, desejosos de uma experiência maior no aprendizado. Que a boa mão do Senhor esteja sobre todos eles, que a inteligência expanda nossa mente, que a sabedoria entre em nosso coração, que o entendimento guie os nossos passos, nos dando discernimento nas decisões da vida, que a Tua palavra ilumine o nosso caminho e que Teu Espírito Santo ilumine a Tua palavra aos nossos corações. Que possamos ser pessoas com a sabedoria divina, compreendendo as mensagens do Senhor colocadas nas Escrituras Sagradas para nós. Muito obrigado, Senhor, por todo esse tempo junto de estudos que nós tivemos. Nós te pedimos que o Senhor continue nos dando graça e que cada aula venhamos a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aula de número 100. Uma revisão da história e da teologia. E eu já começo com uma frase interessante. Ela diz assim: vivemos trancafiados em prisões mentais inventadas muito antes de nascermos por gente muito diferente de nós. É interessante, o interessante desta frase é que o Harari, Yuval Noah Harari, ele fala, essa frase disse tudo o que resume os meus livros, os livros de Harari, mas quem fez essa frase foi o ChatGPT. Então a inteligência artificial, nós estamos em um tempo totalmente diferente de qualquer outra época da história. Tempos em que a inteligência artificial já consegue escrever histórias para nós. Já é possível hoje você entrar numa inteligência artificial, por exemplo, e dizer assim para elas: eu quero uma história infantil que conta sobre uma menina que na sua casa tinha árvore, tinha rio e ela brincava muito, e nas suas brincadeiras ela descobria como a vida é bela. Pronto. A inteligência artificial faz o livro para você, você passa para uma outra inteligência artificial, ela edita o livro para você, aí você pega numa outra, você faz a capa desse livro e aí você publica num lugar e sai como autor do livro. Só para você ter uma ideia em que mundo que nós estamos hoje. Pois é, mas não era assim no passado. E no passado falaram muitas coisas para nós que a gente tinha que perguntar, pesquisar, duvidar até mesmo, para a gente poder crescer. Por exemplo, a minha vida toda na minha infância eu sempre achava que o homem tinha uma costela a menos do que a mulher, porque Deus tirou uma costela do homem para fazer a mulher, e minha mãe entendia isso literalmente. Para minha mãe era isso também, o homem tinha uma costela a menos que a mulher, até que na escola, e já acho que 7ª ou 8ª série, foi que eu fui tirar essa dúvida de fato e ver que realmente temos o mesmo número de costelas. Então, aprendemos algumas coisas ao longo da vida. Eu aprendi, por exemplo, que eu não poderia tomar manga com leite, porque isto morria quem tomasse manga com leite. Aprendi isso a vida inteira. Para vocês terem uma ideia, a primeira vez que eu tomei manga com leite na minha vida, eu já estava namorando com a Magda e foi numa lanchonete próximo da faculdade dela, que nós fomos tomar um suco juntos e o cara me ofereceu manga com leite. Eu achei aquilo muito estranho. Então, nós precisamos rever algumas coisas que aprendemos, porque
Não há nenhum problema quando apenas você ri da história, mas o problema é quando você entendeu errado algo e por ter entendido errado, você ficou aquém no seu conhecimento. Talvez isso te vedou ou te impediu de um crescimento maior. Na minha opinião, a tarefa tanto de um historiador como de um pastor responsável, como um teólogo, consiste em demonstrar como essas prisões mentais foram construídas e mostrar como não estamos condenados a permanecer nelas. Eu tenho esse ímpeto de levar você a ver o mesmo objeto de outros ângulos. Isso aqui é um desafio para mim. Assim é no texto bíblico. Eu gosto que você olhe, às vezes, o mesmo texto bíblico de uma outra maneira, porque talvez isso nos ajude a pensar melhor. É por isso que eu recomendo uma coisa muito básica, que às vezes é pegar uma Bíblia Sagrada e ler diversas traduções dela. Você pega uma tradução, depois outra tradução, depois outra tradução, e isso vai te ajudando a ampliar um pouquinho o entendimento de algum texto ou de uma palavra. Mas nós somos hoje uma geração que nós consumimos tudo pronto, e as coisas que consumimos muitas vezes não sabemos nem de onde vem. Tem crianças, talvez hoje em dia, que não sabem de onde vêm alguns temperos, né? Nem imaginam que aquilo é uma planta. Então, nós fazemos essa mesma coisa com estudos, com teologia e tantas outras coisas. Nós fazemos dessa maneira, assim sendo, a gente engole muita coisa como sendo verdadeiro, sem ter questionado aquilo. Vou te mostrar, por exemplo, como que aconteceu na área da teologia aqui no Brasil, por exemplo. Muitos missionários muito bem-sucedidos, muito de coração voltado para Deus, vieram para a nossa nação e pregaram o Evangelho, e o Evangelho cresceu. Mas junto com isso, eles trouxeram a sua teologia, ou seja, a maneira de interpretar a Bíblia que eles aprenderam nos seminários. Talvez muito mais preocupados com a evangelização do que com a formação teológica, simplesmente reproduziram o que aprenderam. Então, nós começamos a cantar hinos estrangeiros, nós começamos a ler livros quando tinham livros, eram livros traduzidos, não livros feitos por brasileiros, e o nosso pensamento passou a ser um pensamento europeu. Era assim que nós estávamos aqui. Dessa maneira, a teologia ela veio imbuído nela o pensamento e a cultura de nações colonizadoras. E eles simplesmente não conseguiam enxergar alguns textos bíblicos de modo diferente. Eu uso sempre o exemplo de Salomão. Esse é um bom exemplo. Quando um europeu vê ou lê os textos sobre Salomão, o que ele fala de Salomão? Salomão era um grande homem. Salomão foi um homem que fez a sua nação enriquecer. A nação nunca foi tão próspera, tão rica quanto no tempo de Salomão. Ele construiu estradas, palácios, e Jerusalém ficou linda nos tempos de Salomão. Muito bem. É tudo que eles conseguem enxergar. Agora, nós latino-americanos e os africanos também, nós olhamos tudo isso e perguntamos, e os trabalhadores? Eram bem pagos? Na verdade, não, né? A gente lê nas Escrituras que tinha chefe dos trabalhos forçados. Isso é um eufemismo para serviço escravo. Podia ter escravidão em Israel? Israel não foi uma nação que surgiu exatamente rompendo com a escravidão que havia sido feita no Egito? Salomão estava copiando o Egito, fazendo um mini-Egito agora ali nas terras de Canaã? Seria isso? Então, nós olhamos aqui para o Brasil, por exemplo, na época da Copa do Mundo, com toda a tecnologia que temos hoje, vimos quantas mortes tiveram nas construções dos estádios. Imagina nas construções daquele tempo. De 12 anos a 30 anos de idade, esses são jovens assim chamados, uma vez por mês seu filho tinha que trabalhar de graça para o rei. E sua filha trabalhando lá no palácio, enquanto seu filho poderia ir para uma pedreira. Não tinham mortes, será, naquele tempo? Não são narradas para a gente, porque só se narra
as coisas boas dos vitoriosos. É assim que a gente consegue ler a história, como diz os historiadores, no contrapelo. Quando você lê ao contrário, você lê o outro lado da história. Então, precisamos aprender que a Bíblia também nos traz muitas lições no contrapelo. Tanto que Salomão, depois que morreu, terminou o seu mandato com 83,33% de índice de rejeição. Ou seja, das 12 tribos, 10 tribos caíram fora. Mostrando, e eles estavam reclamando dos impostos altos, do serviço e trabalho muito pesado e da mão muito pesada deles sobre o povo. Ou seja, Salomão estava fazendo uma nação, não para inglês ver, porque não tinha inglês naquele tempo, mas para egípcio ver, né? Era isso que Salomão fazia. Tanto que vinha rainhas, como a rainha de Sabá e outras comitivas de outros países para verem o que Salomão fazia e admiravam de como a casa era organizada, como todos os trabalhadores eram uniformizados, ou seja, era papo para gente classe A, ou seja, para rico. Então, tem sempre o outro lado da história. Se você quiser saber mais sobre esse tema, tem uma mensagem minha que foi, para mim, o pior título de mensagem que eu já fiz até hoje, mas a mensagem é boa. Dá uma olhadinha lá, chama-se Sim e Não. Facinho de achar. Sim e Não, tracinho Anésio Rodrigues, põe no YouTube, você vai achar. Ali eu conto sobre essa vida e obra de Salomão. Mas vamos continuar aqui. Um outro fator que ocorre é que nós temos o medo do sagrado. Isso vem na humanidade desde os seus primórdios. O medo de que as divindades podem nos castigar. O medo que nós temos que sempre obedecer e por causa disso nós temos que, sempre obedecendo, receber a bênção de Deus. Mas se desobedecermos, vamos receber castigos de Deus. E com esse pensamento e esse medo do sagrado, surge no meio reformado. Os reformadores são aquela geração que vieram depois da reforma. Os da reforma são Lutero, né? E aí você tem também, seriam os protestantes, né? Que seria ali de Lutero, e depois você tem os reformadores, que vêm de Calvino em diante. E na doutrina calvinista, tão badalada no meio protestante como a chamada inerrância das Escrituras, nos faz pensar que nós não podemos duvidar ou questionar as interpretações, as formas de leituras que eles fazem das Escrituras Sagradas. Então, eles sacralizam a teologia, não as Escrituras Sagradas. Veja bem, eu não estou dizendo que nós temos que duvidar do texto sagrado. Eu estou dizendo que nós temos o direito de duvidar da interpretação que é dada com relação ao texto sagrado, que é a chamada teologia. Então, se alguém, como os calvinistas praticamente sacralizaram a teologia calvinista, que se tornando mais tarde a base para todo o fundamentalismo, se alguém pensasse em questionar a teologia, era como se estivesse questionando a Bíblia e assim duvidando de Deus. Dessa maneira, os protestantes e os reformados, principalmente assim, se eu colocar na época de 1500, os meados de 1500, né, desses anos, eles passaram a agir da mesma maneira que católicos na Idade Média agiam, queimando na fogueira todo mundo que pensasse diferente da sua linha de pensamento, chamando esse povo de herege. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns deles. Miguel de Servet, ou como alguns chamam, Miguel de Serveto. Você vê nessa figura, ele ali ao lado, que ele era um cientista, um professor, um catedrático, mas também um teólogo. E você está vendo uma fogueira ao lado. Miguel de Serveto foi condenado pelos reformadores protestantes, inclusive quem denunciou ele foi João Calvino. E ele foi condenado à pena de morte por causa que ele falou contra a doutrina da Trindade e contra o batismo infantil. Alguns calvinistas procuram defender
bastante isso, né? Eu já vi artigos, né, de calvinistas defendendo, olha, não tiramos a culpa de Calvino, mas não é bem assim. Como não é bem assim? Existe até o seguinte argumento: Calvino não queria que ele fosse queimado em praça pública. Sim, Calvino propôs que ele fosse degolado. Era isso. Essa é a diferença. Mas não aceitaram o que Calvino disse e resolveram queimar o homem em praça pública. Simplesmente porque discordou da doutrina. Você não vai achar muita coisa sobre ela também, mas Annequin Hendricks era uma anabatista que também foi queimada viva. E eu tenho essa figura como algo muito forte e pesado. Era assim que eles lançavam a pessoa no fogo. Agora, saiba você que na boca dela e nela havia um saco de pólvora, de modo que quando ela caísse naquele fogo, espalharia muito mais rápido as chamas sobre todo o seu corpo. Ou que tal ver sobre Felix Menz? Felix Menz, nós só temos aí um desenho naquele barco, você vai ver alguém amarrado junto àquela casinha, é o Felix Menz e todo mundo assistindo. O que era Felix Menz? Felix Menz era um anabatista. Os anabatistas pregavam contra o batismo infantil. Eles diziam que a pessoa tinha que decidir por si só e não os pais decidirem pelos filhos, coisa que eu falei domingo aqui na Carisma e que é assim que nós pregamos até hoje. Mas porque ele não aceitava o batismo infantil e praticava o batismo por imersão, foi condenado à morte por afogamento. Exatamente porque era assim que ele batizava as pessoas, então o afogaram no rio. E isso foi feito, não foi pelos católicos na Inquisição, isso foi feito por que seriam hoje os presbiterianos, né? Os calvinistas. Então, e algumas outras denominações também que saíram ali de Genebra. O caso é que o ser humano é assim. O ser humano briga por ideias. A diferença do ser humano e outros animais, a única diferença que a gente tem é que a gente tem ideias e gosta de contá-las. Vem aí uma frase interessante de um livro atual chamado Sapiens, em que ele diz assim: o ser humano é uma espécie que conta histórias. É isso. Porque viver em comunidade, os lobos, os macacos e tantos outros seres também vivem. O carinho, o amor pelos seus, eles também têm. Qual a diferença do ser humano? O ser humano conta suas histórias. Por isso a gente tem que começar a levar a sério essas histórias que são contadas. Os contos, as narrativas, as lendas, os mitos. Se nós queremos entender a mente e o caminhar de diversas civilizações, precisamos entrar para dentro disso. Essas histórias que os humanos contam, elas vêm ao longo do tempo com muitas cascas, como se fosse uma cebola, sabe? Com muitas cascas. E essas cascas são culturas, costumes, ideologias, características da linguística, características daquela linguística da narração. E aí nós precisamos descascá-las para chegar ao âmago da questão. Um exemplo disso, por exemplo, um exemplo disso que nós podemos pegar no nosso tempo, de 100 e poucos anos para cá, foi na Primeira Guerra Mundial. Vamos pensar assim. Por que os alemães e os britânicos entraram em guerra ali em 1914? Seria porque não tinha mais espaço para eles morarem? Não. Era por falta de alimentos que estava faltando e esses povos estavam disputando aqueles alimentos? Não. O motivo era que eles não conseguiam concordar nas ideias que eles mesmos criaram. E hoje em dia, os britânicos e os alemães vivem em paz. Por quê? Porque tem mais lugares para eles morarem ou mais alimentos. Talvez eles tenham menos lugar para morar hoje. Alimentos sim têm em abundância, mas não é por isso. É simplesmente porque hoje eles possuem uma narrativa comum que ambos concordam com isso. Então, quando a gente pensa o ser humano dessa maneira, não é diferente o ser humano que nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada. As guerras bíblicas, quais eram as suas causas?
Foi Deus mesmo que mandou guerrear e matar outros humanos somente porque não seguiam a Ele? Então Ele é um Deus melindroso. Não creram em mim, matem todos. Não se parece com o Pai de Jesus, que Jesus vem nos ensinar sobre Ele. Se nós não descascarmos esses textos bíblicos, corremos o risco de termos uma outra interpretação, muitas vezes nos detendo mais na figura, no fato, no conto e perdendo a revelação do texto. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes, quando nós pegamos um texto bíblico, podemos nos perder entrando em detalhes do texto que o texto não está ali para aquilo. Um exemplo seria falar da vida de Caim, por exemplo, já que Caim se casou com quem, não é? E o texto não está ali para mostrar com quem se casou Caim, porque o texto não é história, o texto é revelação. Eles contam uma história para trazer uma revelação. Você já viu isso em aulas passadas nossas, principalmente lá nas primeiras aulas, você tem um pouquinho sobre isso. Então, diz ali que Caim, por exemplo, casou, foi para a terra de Nod, mas como terra de Nod? Já existiam outras terras com outros povos, não é? Enfim, nós ficamos pensando sobre essas coisas e nos perdemos, porque o que o texto bíblico está querendo nos mostrar é que ele quer mostrar na figura de Caim o que é um homem longe de Deus, o que é uma pessoa que se afasta dos caminhos do Senhor. Então, é a isso que nós temos que prestar atenção. Muito bem. São esses detalhes que eu gosto de passar para vocês ferramentas, as ferramentas que nós passamos aqui no Didaquê. Só para te lembrar, por exemplo, na primeira aula do Didaquê, vamos lá. Na aula de número 1 do Didaquê, nós estudamos um pouco sobre a Bíblia Sagrada. E eu já emendo aqui num texto bíblico para mostrar algo para você. 2 Timóteo 3 diz assim: toda escritura é inspirada por Deus. Note, o texto não diz que a Bíblia foi ditada por Deus, mas inspirada por Deus. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Note, a Bíblia está ali para nos dar lições de vida. É isso que está a Bíblia. E aí diz, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, para toda obra excelente que ele vier a desempenhar. Como é que a Bíblia não deve ser lida? A Bíblia não deve ser lida como um livro mágico. Muitas pessoas acham que a Bíblia está cheia de segredos e códigos ocultos. Você já deve ter visto sobre o código da Bíblia, por exemplo, gente que pega e faz contas e cálculos, encontram ali palavras. Gente, a Bíblia não é para isso. A inspiração de Deus não era para isso. Por favor. A Bíblia também não é um livro histórico ou um livro científico. Então, essa briga sobre criacionismo e evolucionismo é uma briga boba, porque eu, por exemplo, sempre falo, para mim, nenhum problema em ver a evolução na natureza, porque para mim é essa forma que Deus criou. Deus está criando o mundo até hoje, Deus continua trabalhando, flores nascem, árvores nascem, a criação de Deus está ativa desde o início do Big Bang. A ciência está descobrindo como. Agora, a Bíblia, ela é revelação. Ela não está dizendo como o mundo foi criado, mas o porquê tudo existe aqui. Ela mostra o porquê da terra, o porquê do homem, como Deus queria que fosse a vida do ser humano. É isso. Bíblia também não é um romance. Romance é literatura moderna. E também não podemos praticar aquilo que chamamos de bibliomancia, né? Quiromancia é a leitura de sorte, da sua sorte na palma da sua mão, né? Bibliomancia é aquilo de abrir um texto bíblico, botar o dedo e falar o que está ali no texto como se fosse uma palavra para você. Gente, isso é jogo da sorte com a Bíblia Sagrada. Cuidado, você pode ler um texto que vai dizer tudo o contrário, porque é um texto fora do contexto, isso não é bom. Bíblia também não é amuleto de sorte. Tem muita gente que deixa a Bíblia aberta em cima da estante, no Salmo 91, porque aquilo expulsa espíritos. Tem gente que vai expulsar demônio, pega e mostra a Bíblia, né, para o demônio, como se o demônio tivesse medo da Bíblia. O diabo citou de cor a Bíblia para Jesus ali na tentação, vai ter medo de um livro? Por favor, meu querido, não tire texto do seu contexto para dizer o que você quer.
temos que estudar a Bíblia Sagrada e tirar dela as grandes lições para nós, mas aprender a lê-la. Porque como é que a Bíblia deve ser lida na vida pessoal? Vamos lá. Primeiro aqui, meditação diária para o alimento da alma. Isso é importante, todos os dias ler a Bíblia Sagrada. Uma busca por tranquilidade para a nossa alma agitada. Quando você lê a Bíblia Sagrada, essas palavras nos trazem paz. Aumentar o nosso conhecimento observando a busca e experiências com Deus que os nossos irmãos no passado tiveram. Então eu vou aprender com a fé de Abraão, eu vou aprender com a mansidão de Moisés, com a paixão por Deus que Davi tinha, e vou tirar lições para a minha vida. E para fortalecer e aumentar a nossa fé. É para isso que a Bíblia está. Agora, isso é como ela deve ser lida. Agora, uma coisa é ler, outra coisa é estudar. Há uma diferença. Ler é mais ou menos o seguinte: se eu estou num aeroporto e alguém me dá um livro e o livro está assim, Como Sobreviver no Meio da Selva. Estou no aeroporto aguardando o voo, abro o livro e vou ler o livro. Né? Vou ver as páginas do livro, vou ver alguma coisa que me interessa, talvez algumas figuras, mas vou ler o livro. É gostoso. Eu li algumas coisas que foram muito interessantes. Isso é ler. O avião deu pau, pousou em plena selva. Fui o único sobrevivente e com aquele livro na mão. Meu querido, agora eu vou estudar o livro, porque eu vou querer extrair dele tudo que eu posso extrair. Essa é a diferença entre ler e estudar. Então, sobre ler a Bíblia, eu já te mostrei como. Agora, como estudar a Bíblia é importante, para isso que Deus colocou mestres no meio da igreja, para isso existe aulas, ensino, né? Estudo. O estudo requer de nós uma aplicação. Então, quando o texto foi escrito? Onde foi escrito? Por que foi escrito? Para quem originalmente ele foi escrito? Qual é o entendimento daqueles primeiros leitores desse texto? Esse texto recebeu alguma influência cultural ou circunstancial na sua produção? Por exemplo, alguns textos mostram, você pega, por exemplo, Jacó, que ele amava Raquel, mas não amava Lia. Peraí, o homem tinha duas mulheres, isso podia naquele tempo? Sim, naquela sociedade havia essa sociedade patriarcal que tinha a poligamia. Era uma sociedade escravocrata. Quando você vê, existem alguns escravos narrados na Bíblia Sagrada. Também você estava na época do monarquismo, então você tinha os reis. E tudo isso influencia os textos bíblicos também na sua escrita. Mas, como eu disse, são cascas que são colocadas nos textos e que nós precisamos muitas vezes abrir essas cascas para entender o que está lá no âmago daquele texto. Quais foram as fontes utilizadas na composição? Será que alguns textos já foram consultados antes desse texto bíblico? Ou seja, o texto bíblico, quando foi escrito, recebeu influência de outros textos escritos anteriormente a eles? Porque tem muita gente que pensa que os textos bíblicos foram os primeiros textos do mundo e que logo depois de Adão e Eva já tem Abraão e que a civilização começou dali. E não é verdade isso. Isso é quando a gente estuda, nós começamos a perceber o lugar, a história ao redor. Então, tem determinadas permissões de um determinado estilo literário. Você vê, por exemplo, na área dos mandamentos, né? São tão radicais e claros, porque, na verdade, eles querem te influenciar a fazer o bem. Então, quando o texto mostra, por exemplo, sobre você não roubar, está mostrando, na verdade, para você produzir com as suas próprias mãos, para você trabalhar e gerar recursos, e daí por diante. Então, cada texto tem uma característica. Nós temos nas Escrituras Sagradas textos históricos, poemas, canções, lamentações, que é um tipo de literatura que não existe mais hoje. Você tem profecias, você tem mitos, você tem lendas, você tem contos, e daí por diante você encontra tudo isso nas Escrituras Sagradas. Nós precisamos usar algumas ferramentas de interpretação de texto bíblico. Por isso que aqui no dia daqui a gente vai te ensinando.
Porque quando a gente busca o significado de uma palavra dentro do seu contexto, isso ajuda a gente a compreender melhor o texto. Como aquele da parábola do bom samaritano, quando Jesus fala que o samaritano derramou vinho e óleo nas feridas ali. Se você não estuda o contexto daquele texto, você vai achar que vinho e óleo são antissépticos, né? ou usados em primeiros socorros. E não é verdade. Vinho e óleo ser derramado fazia parte de uma linguagem ritualística, são palavras litúrgicas. Jesus estava conversando com um mestre da lei. O que Jesus estava mostrando é que o sacerdote passou direto, o levita passou direto, mas aquele homem que socorreu um necessitado, ele sim é que prestou o devido culto a Deus, as ofertas de libação, né? Ou seja, as ofertas de libação são aquelas oferecidas depois no altar, né? Depois do sacrifício. Então, o sacrifício é feito, foi o amor daquele samaritano, derramou o vinho e óleo, as ofertas de libação. Depois disso, aquele que era mestre da lei sabia, subiria a fumaça e os homens começariam a orar, porque os pecados estavam perdoados. Isto mostra, por exemplo, o mesmo que aconteceu com Cornélio. Cornélios era um centurião romano, em Atos 10, conta que apareceu um anjo para ele e disse: as suas orações e as suas ofertas, suas esmolas, né, está ali, subiram como incenso diante de mim. Então nota que Deus vê o coração de um homem bom dessa maneira. É o que o texto aqui está nos mostrando. Então, qual é a mensagem que o texto quer nos passar? Qual é o ensino por detrás do mito, por detrás da lenda, por detrás da parábola, não é? Ou até mesmo por detrás de um fato histórico narrado? Então nós temos que usar algumas ferramentas de interpretação. Uma harmonização com a arqueologia nos ajuda muito para resolver algumas questões históricas, né? Por exemplo, eu já vi alguns fundamentalistas dizendo que o mundo tem 6.000 anos. Isso é um absurdo, porque só a cidade bem conhecida que você conhece pela Bíblia Sagrada, chamada Jericó, que existe até hoje, é a cidade mais antiga populacionada no mundo até hoje. E ela tem em torno de 9.000 anos antes de Cristo, ou seja, ela tem hoje em torno aí de 11.000 anos, essa cidade de Jericó. Então, eu vou mostrar aqui uma lista de cidades para vocês, as cidades mais antigas que já tivemos no mundo. Cidade de Jericó, a cidade de Sataliuk, a cidade de Biblos, de onde vem inclusive o nome Bíblia, tá? Mas isso é por causa dos papiros que lá eram produzidos. Plovdiv, Alepo, lá na Síria, que você ouviu bastante na época da Guerra da Síria, ela é de 5.000, né, antes de Cristo, ou antes da Era Comum, é isso que significa aí o AEC. E Argos, na Grécia, também de 5.000 antes da Era Comum, ou antes de Cristo, como você quiser. Só para você ter uma ideia, uma delas que não existe mais, que é Çatalhöyük ou Çatalhöyük, é difícil de falar esse nome, eu vou mostrar algumas figuras aqui para você dela. Aqui está. Essa é a escavação arqueológica hoje dessa cidade. Olha como eram as casas, se você olhar a próxima figura, as pessoas elas entravam por cima da casa. E tem uma reconstrução de como era essa cidade em torno de 9.000 antes de Cristo, mais ou menos, tá? Dá uma olhadinha assim, aliás, perdão, 6.700 antes de Cristo. Dá uma olhadinha como eram as casas naquele tempo. As pessoas entravam por cima, porque as casas não tinham janelas e portas, talvez até para se defender, né, de bichos ou coisa parecida, e as pessoas entravam por cima das casas. Era assim naquele tempo, só para você ter uma ideia de como era. Muito bem. Quando nós estudamos um texto bíblico, temos que tomar o cuidado para não cometer o erro do anacronismo. Anacronismo é quando a gente falha na cronologia. É quando eu coloco sentimentos dos dias de hoje na boca de alguém lá daquele tempo. Então, determinadas coisas que são características nossas hoje, totalmente anacrônicas naquele tempo. É como se alguém estivesse lá nos tempos de Lutero e dizer que Lutero estava
imprimindo numa impressora os temas dele que ele foi pregar lá na porta da igreja. É totalmente anacrônico isso, não é? Então, precisamos saber interpretar um texto de acordo com como é a cultura daquela época e a forma de escrita daquela época. Por exemplo, nos nossos dias nós temos o costume de entender verdade como um fato histórico. Ou seja, aconteceu isso na história, então foi verdade, não é? Mas e a parábola, por exemplo? A parábola não é um fato histórico. Então nós falamos, não, então é uma parábola, não é verdade. É aí que está o seu engano. Para os hebreus, não só os hebreus, todo o povo do Oriente Médio pensa assim até hoje, a verdade está na moral da história. Não importa se a história é criada ou inventada, ou ela é um mito, não importa. O que importa é a lição que ela nos traz. E essa lição é que é a verdade. Então eles usam dos mitos, das lendas, das histórias reais, que aconteceram mesmo, ou das histórias lendárias, aquelas que foram levemente modificadas, ou das parábolas, eles usam para serem cápsulas, transportes da verdade que está lá dentro. Como aqueles remédios em cápsula que você toma, o remédio é o que está lá dentro daquela cápsula. Então, da mesma forma, os textos bíblicos muitas vezes chegam assim para nós e temos que, como eu disse, descascá-los, né? Tirar as cápsulas, tirar as cascas para tentar entender o âmago do que o texto está nos mostrando. Existem estudos também antropológicos e sociológicos que nos ajudam a compreender melhor como funciona uma sociedade, como, por exemplo, quando você vê um rei que tem muitas mulheres. Nos tempos antigos, quando você falava que um rei tinha muitas mulheres, significava que esse rei era muito rico. E um detalhe, isso era um elogio, dizendo que o cara era um grande homem, porque olha quantas mulheres ele tem. Isso era elogio. Se fosse agora na Idade Média, dizer que um rei tinha mais de uma mulher já era um tremendo crítica a esse rei, chamando ou exaltando a sua devassidão, falando da sua devassidão, na verdade, destacando, né, negativamente essa devassidão do rei. Por isso que a gente tem que saber ler um texto dentro de seu contexto histórico e sabendo como era a história na época, como era o pensamento na época. Por isso estudar história, às vezes até estudar a história de alguns países vizinhos, dá para a gente compreender melhor o que aconteceu na história bíblica ali com os hebreus. Por exemplo, alguns cometem erros graves, como as novelas da Record, por exemplo, que cometem erros gravíssimos, né? Que colocam o povo de Israel como escravo no Egito, construindo as pirâmides, sendo que é totalmente longe uma coisa da outra. Só para você ter uma ideia, tem mais ou menos 1.200 anos de distância entre o povo de Israel no Egito e quando anteriormente aquelas pirâmides que estão lá no Egito hoje, aquelas maiores, pirâmides de Gizé, né, daquela região de Gizé, foram construídas. Só para você ter uma ideia, a diferença de anos que existe entre uma coisa e outra. Eu já vi, por exemplo, pessoas falando que Salomão fez de Israel a maior potência da sua época. E não é verdade. Era um reino, uma forte potência dentro de Canaã, com as nações vizinhas e subjugando aquelas nações vizinhas, que a maioria delas eram cidades-estado. A única mais forte ali próximo deles era a dos filisteus, que tinha 5 cidades-estados coligadas entre si e era talvez a nação mais forte ali que havia no seu tempo. Mas ele não era maior do que o Egito, ele não era maior do que a Assíria ou depois a Babilônia, não era maior. Então, é importante a gente estudar a história do mundo para poder compreender essas influências que haviam naquela época. No Didaquê, na aula 2, isso tudo eu dei essas dicas lá na aula 1. Na aula 2, nós estudamos um pouquinho sobre as chamadas cidades-estado, né? E eu vou falar sobre elas daqui a pouquinho com vocês. Há um livro que eu recomendo,
o livro A História do Povo de Deus, eu faço questão de que todos vocês estudem esse livro. Tem na nossa livraria aqui na Carisma, mas você pode também pedir aí pela internet. Eu estou aqui com um de capa mais antiga, tem um de capa mais nova, que é essa verdinha, não é, que está aí na sua tela. Eu recomendo como uma espécie de um livro-texto para você compreender melhor o Antigo Testamento. Ele tem uma leitura muito fácil e muito gostosa de ler. Vale a pena você ler um livro como esse. As cidades-estado naquele tempo era o quê? Era uma cidadela governada por um reizinho que tinha um templo ali ao lado. Ele era o guardador do templo, o guardião do templo. O povo se submetia não somente ao rei, mas ele, por ser o guardião do templo, eles temiam que o rei, sendo amigo daquele Deus daquele templo, os castigasse de alguma maneira. Então eles se sujeitavam ao rei. O rei também tinha seu exército e as muralhas da cidade. Os camponeses ficavam para fora da cidade, mas eram protegidos pelo exército deste rei. E para terem essa proteção, eles pagavam tributos e altos tributos para sustentar o rei e a sua nobreza. Muito bem. Em Canaã, todas essas cidades-estado faziam, de uma certa forma, parte do Império do Egito. O Egito dominava sobre todas elas também, porque elas pagavam imposto para o Egito. Então aquele rei tinha que pagar imposto para o Egito, ser sustentado. Imagina a carga tributária que era colocada sobre o povo da roça, sobre o povo que eram os agricultores, já que a maior riqueza vinha exatamente ali da agricultura. É aí que Deus pega e fala para um tal de Abraão, e Abraão sai como se fosse uma nação nômade, e começa a andar entre essas cidades, nos lugares onde não havia domínios dessas cidades, se estabelecer ali por um tempo e mudando para outro lugar, e vem uma promessa ali para Abraão. Ela está em Gênesis 12, versículo 3, e diz assim: em ti serão abençoadas todas as famílias da roça. Eu faço questão de destacar que é da roça pelo seguinte: nas nossas traduções está todas as famílias da terra. Mas quando a gente lê da Terra, nós pensamos em mundo, em planeta Terra. Mas o texto não está falando disso. O texto está falando de terra agricultável, ou seja, está falando de roça. O que Deus está dizendo é que Deus queria levantar uma nação justa, uma nação correta, que protegeria os lavradores. Então, essa nação não seria assim como dos reizinhos. Abraão era só um patriarca, mas não um rei sobre eles. Esses homens teriam direito à terra, ao gado e à comida, à colheita. Havia um comércio comunitário entre eles. Também não tinha um templo, coisa que Israel fez lá adiante, mas não havia templo nesse tempo e nem quiseram construir um templo. Eles faziam seus acampamentos em alguns lugares e ali eles falavam com Deus e ouviam a Deus enquanto estavam no seu trabalho, em suas viagens. Deus andava com eles. Então esse povo era um povo, a história do povo de Deus é essa, um grupo de pessoas que prefeririam viver como nômades do que se sujeitar às opressões dessas cidades e estados que estavam ao redor deles. Os deuses desses reinos ficavam presos no templo, eram adorados ali com diversos rituais, mas o rei era tido como uma espécie de deus entre eles, ou às vezes um sacerdote desses deuses, ou às vezes até a encarnação desse próprio Deus. Mas o povo de Deus era diferente. O povo de Deus foi formado por um povo doutrinado por um Deus avesso à religião controlada e presa aos rituais de um templo. Ele não era um Deus preso num templo. Ele era um Deus que estava sempre junto, por toda a parte por onde eles iam. Um Deus livre como eles, fora da cidade, sem compromisso com nenhum sistema opressor estabelecido ali. Isso nós aprendemos lá na aula 2. Pode deixar que eu não vou até a aula 100 não, só estou recapitulando algumas principais que são as bases do nosso ensino que eu estou recapitulando. Eu quero fazer agora alguns recortes de 4 aulas, a aula 3, a aula 4, a aula 5 e a aula 6, que são aí os contos de Gênesis, o Êxodo, a lei do deserto e a história deuteronomista. Esses textos, essas aulas nos mostram como os textos bíblicos foram escritos. Os textos bíblicos foram escritos da seguinte forma:
os escritores estavam olhando para trás, olhando a história e tirando da história lições para eles aqui, recontando a história para um povo que estava sem noção de o que era a sua nação. Explicando a história aqui para você. Para entender melhor essa história, eu vou colocar aqui alguns mapas cronológicos e passear em você com eles. Vamos aí ao primeiro mapa que eu quero te mostrar. Nesse mapa você vê aí na linha preta, e você tem ele em anexo na sua apostila, tá? A história dos hebreus. Nota que a história dos hebreus, começando com Abraão em 1850, lá antes de Cristo, ou antes da Era Comum, né? Quando até as pirâmides do Egito já estavam erigidas. Uma nação muito forte nesse tempo eram os minoicos, né? Você tem o Império Babilônico, o primeiro Império Babilônico lá em cima, né? Você tinha recentemente os Sumérios com muitos escritos que nós vamos citar daqui a pouco, mas vamos seguir somente a linha preta aí. Você tem aí os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, José, daí surge Moisés, depois Josué, e eles entram para a Terra Prometida e tem lá a confederação das 12 tribos. Depois das tribos você tem os reis de Israel com a nação toda unificada com Saul, Davi e Salomão. E aí no próximo mapa você encontra a divisão dos reinos, do norte e do sul. E ao longo de vários anos esses reinos tiveram seus problemas e suas histórias, até que vem Babilônia. Primeiro vem a Assíria, e a Assíria em 722 invade a capital Samaria, que era a capital do Reino do Norte, e a partir daí o Reino do Norte desaparece. Babilônia, muitos anos depois, em 587, invade Jerusalém e leva o povo para o cativeiro babilônico, ou para o exílio na Babilônia. Então, eles ficam lá desde 612 até 539, né? 587 foi quando destruiu, foi a última deportação, tiveram 3 deportações, quando de fato destruiu Jerusalém. Então, até 539. Próximo mapa. O que aconteceu em 500, depois de 539? Muito bem. 538, Ciro da Pérsia toma conta da Babilônia. Ele invade a Babilônia e toma todo o reino da Babilônia. Já no ano seguinte, ou no mesmo ano, no seu primeiro ano de reinado, ele libera os judeus para retornarem para sua terra, o que vem com Esdras e Neemias. E é nesse tempo que é escrito o livro de Jonas e o livro de Ruth. Você entende melhor o livro de Jonas e o livro de Ruth depois de ler Esdras e Neemias, tá? E então, embora o livro de Jonas e o livro de Ruth está contando lá da época dos juízes, da confederação das 12 tribos, livro de Ruth no caso, né? O livro de Jonas era lá no Reino do Norte e tal, mas são histórias contadas para refletir esse tempo. Nesse período histórico aqui, a história de Israel precisava ser recontada. Então, desde o momento do cativeiro babilônico até esse início do período dos persas, a maior parte dos textos bíblicos, com exceção dos profetas, é que foram escritos. A maior parte dos textos. Então, todos os textos foram escritos nesse período olhando lá para o passado. Eu não vou seguir aqui com os mapas, mas sigo aqui com os meus comentários na aula. Então, grande parte desses textos estão respondendo perguntas que estavam na mente do povo da época do redator. Então, ele está respondendo assim para eles, quem é Israel? Então ele começa a contar a história dos patriarcas. E dizendo, olha, havia uma terra que foi prometida para nós, e nós estamos voltando para essa terra agora, para ser uma nação justa, uma nação santa, uma nação correta, que não venhamos a pecar como nossos pais pecaram no passado. E aí então os textos são escritos visando a educação desse povo. Dessa forma, muitos textos bíblicos, como os próprios textos da criação, esses redatores, eles se basearam em histórias que estavam na mente do povo. Lembra, eles moraram na Babilônia. O que vocês acham que eles aprenderam na Babilônia? Que os filhos deles aprenderam nas escolas da Babilônia? Eles aprenderam que a criação do mundo foi do modo dos babilônios, ou do modo dos sumérios contarem as suas histórias. E daí por diante,
tudo aquilo estava na mente deles. A história do dilúvio era uma história muito forte entre os babilônios e muito anterior aos textos da Bíblia Sagrada. E então eles simplesmente pegaram esses textos, remodelaram, refizeram esses textos, eles mantêm as tradições dos contos, mas transportam esses contos, nesses contos uma nova ideia. Então eles usam esses contos antigos, inclusive de outros povos, como parábolas, para embutir neles a fidelidade a Deus, a relação com Deus, que era o que aquele povo precisava aprender para os seus dias. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho desses contos babilônicos que haviam naquela época. Vamos a alguns deles aqui, por exemplo. Ziusudra, por exemplo, ele é de 2800 antes da Era Comum, só para você ter uma ideia, nós estamos falando de 1000 anos antes de Abraão, né? Já tinha esse texto, está aí o texto, que está inclusive até hoje, está exposto, se eu não me engano, esse aqui está no Museu de Londres. É uma versão suméria da criação do dilúvio, que conta a história do Ziusudra. Tem também o outro, que é a Epopeia de Gilgamesh. E na Epopeia de Gilgamesh é uma versão dos Acádios, da criação. Lá tem a história da árvore da imortalidade, tem a história da serpente, tem a história do dilúvio, onde um outro personagem, que é Utnapishtim, é o nome dele, ele é orientado a construir um enorme barco. E o rei, que era o Gilgamesh, era um grande rei e herói que viveu centenas de anos antes do dilúvio. Então, aquela tradição de que os homens antes do dilúvio viviam muito mais anos, que é traduzido isso também na Bíblia hebraica. Tem um outro chamado Enuma Elish. O Enuma Elish, por exemplo, essas tábuas que você vê aí, né, escritas em cuneiforme, era um mito da criação dos babilônios, que contava a criação muito parecida com a história bíblica, só que uma guerra entre deuses, entre o deus da água contra o deus da outra água, que veio um outro deus e cortou no meio e ficou água de cima e água de baixo. E aí o livro de Gênesis, ele pega essa mitologia e reconta como sendo a criação do grande Elohim. Como se Deus chega e fala, sentam todos os outros deuses e Elohim é quem manda aqui. Seria mais ou menos isso. E também tem a história de Atrahasis, que é de 1600 antes da Era Comum, que é uma mitologia suméria, é um outro herói com a narrativa do dilúvio também. Então, todos esses textos foram escritos muito antes do texto bíblico. Quem escreveu o texto bíblico já conhecia esses textos. E não tem nenhum erro com relação a isso. Existem algumas hipóteses, por exemplo, que o que pode ter gerado esses mitos, normalmente mitos são lendas escritas em cima de alguns fatos reais, tentando explicar alguns fatos reais, certamente um tsunami que aconteceu no Oceano Índico entre 3.000 a 2.800 antes da Era Comum, que tem, assim, nossos estudos atuais mostram que um meteoro caiu ali por volta dessa data, gerando um tsunami muito grande, inundando todo aquele lugar, e aquele povo antigo entendeu isso como um grande dilúvio. É isso. Muito bem. Para nós é interessante que algumas pessoas pensam nos textos bíblicos como um texto muito conservador ou muito ultrapassado, e na verdade não. Os textos bíblicos, eles chegam a ser, alguns deles até geniais em termos literários. Um deles, por exemplo, é o livro de Lamentações de Jeremias. O livro de Lamentações de Jeremias é um texto genial, genial, em termos literário. Por quê? Ele faz um acróstico. Ele pega vou chamar de abecedário, tá? Mas não é abecedário, abecedário é nosso, né? Ele pega, então, as letras do alfabeto hebraico e com cada uma das letras, como se fosse no nosso abecedário, A, ele traz um texto, o versículo 1, B, o versículo 2, C, o versículo 3. E aí ele tem 22 letras e ele tem o capítulo 1, 22 versículos. Capítulo 2, 22 versículos. Capítulo 3, 66 versículos. Ele repete 3 vezes cada letra. Capítulo 4 e capítulo 5, 22 versículos. Todos começando com a primeira letra. É fantástico. Sem contar o seguinte, as letras no alfabeto hebraico, elas também são números. Quando você soma esses números, eles têm uma equivalência entre si. Ou seja, eles têm um certo ritmo na sua leitura. É fantástico, uma obra de arte, uma obra de arte.
O texto de Gênesis, por exemplo, da criação, são 2 textos que temos ali. Do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 3, e depois do capítulo 2, versículo 4 em diante é outro texto. Por isso que você vê 2 narrativas da criação. Uma é diferente da outra, até o hebraico de cada uma é diferente um da outra. Um chama Deus de Elohim, o outro chama Deus de Yahvé, mas isso está explicado numa das aulas nossas aqui já. Mas o interessante desse texto é que ele é um poema. E um poema com uma métrica maravilhosa e perfeita. Se você pegasse esse poema sendo lido em hebraico, sem entender nada, você sentiria uma rima, uma sonoridade ali no texto. Então os textos bíblicos são textos clássicos, muito bem trabalhados e com lições fantásticas. É essa a nossa intenção ao longo dos ensinos aqui do Didaquê. É te mostrar que a Bíblia contém textos revolucionários, inclusive ideias que, se fossem apreciadas nos nossos dias, trariam mudanças sociopolítico-econômicas muito interessantes para nós. Algumas delas eu até coloco de leve aqui, quando, por exemplo, naquela aula sobre direitos humanos e algumas outras que você vai ver nas nossas primeiras aulas, onde a gente mostra a riqueza desses textos. Quero fazer uma alusão agora a uma última aula nossa, uma outra aula, a aula de número 66. Nessa aula eu gosto de mostrar Deus não habita em templos. Você já ouviu desde lá da época do Abraão que a ideia de Deus não era estar confinado num templo, que Salomão acabou fazendo isso, não é? E hoje, até hoje, os judeus acabam indo lá para os muros das lamentações, né, que existe lá em Israel, e orar como se aquilo fosse um pedaço do templo. Sem contar, gente, que aquele resto de muro que tem lá não é do templo de Salomão. O templo de Salomão foi destruído. Nem o segundo templo, que foi o de Esdras, porque esse templo foi completamente reformado. Esse é de um terceiro templo, que alguns dizem que é um segundo reformado, mas eu chamo já de terceiro templo, que é o templo feito por Herodes, tá? Então ali sobrou um pedacinho da muralha. E as pessoas oram ali porque eles acham que Deus está preso ao templo. Gente, nós precisamos entender a igreja hoje, que nós não estamos presos ao templo. Deus não habita aqui dentro desse espaço da comunidade Carisma, Rua São Bento 270, em Quitaúna, em Osasco. Não. Deus habita em nós, está com a igreja, andando conosco para todos os lados. Então nós precisamos conhecer melhor esse Deus que nós servimos. Há um referencial para a gente conhecer a Deus, esse referencial é Jesus. Deus tem uma identidade. Deus se revela nas Escrituras, mas ele se revela, vai se revelando. Aquele povo antigo não conhecia tudo sobre Deus, vai se revelando, até que chega, vamos dizer assim, no horário nobre. E nesse horário nobre é quando Jesus anda aqui na terra e revela a Deus de uma forma muito humana para nós compreendermos melhor a Deus. 4 textos bíblicos que eu quero ler com você. Mateus capítulo 22, versículo 29. Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras. Então note que se as pessoas não conhecem as Escrituras, elas erram no caminhar com Deus. Em João, no capítulo 5, versículo 39, diz assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Note que Jesus está falando que os judeus naquele tempo estudavam as Escrituras e achavam que só isso já bastava. Jesus está dizendo: vocês não estão entendendo. Você deve ler as Escrituras, mas perceba que elas estão apontando para mim e sou eu que vou dar vida para vocês. Não as Escrituras, sou eu. Então, a verdade para nós não é um livro. A verdade para nós é uma pessoa. Nós não somos o povo de um livro, nós somos um povo de uma pessoa. Nós seguimos a Jesus, entendemos a Jesus. E começamos a entender as Escrituras agora melhor, quando compreendemos a pessoa de Jesus. João capítulo 14, versículo 8 e 9, disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. E emendando aqui no texto de Colossenses 2,9, onde Paulo diz: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Esse Deus que no passado não era conhecido, ele começa a ser revelado agora na pessoa de Jesus. Aquelas pessoas que tinham medo de um Deus e medo de desagradá-lo, esse Deus se revela como um Deus amoroso, um Pai que compreende a gente.
Deus não é uma força, Deus não é um poder, Deus é uma pessoa e Ele se revelou em Jesus para nós e Jesus é a tradução de Deus para nós. Então, para você compreender a vontade de Deus, basta você olhar para Jesus e conhecer bem a Jesus e se perguntar: Jesus fez isso? Jesus faria isso se Ele estivesse nos nossos dias? Ele diria isso desta maneira? Então, aprenda isso, não é a Bíblia o nosso ponto de referência, o nosso ponto de referência é Jesus. Nós entendemos e interpretamos a Bíblia a partir de Jesus Cristo. Jesus é a chave da interpretação das Escrituras. Quando nós olhamos para Jesus, nós começamos a compreender melhor a Deus. Quando olhamos para Jesus, a gente entende o Deus amoroso. Quando alguém diz o seguinte: eu não acredito na Bíblia Sagrada porque Deus mandou matar. E eu digo: Deus não mandou matar. Não, mas lá está escrito. Não, os homens escreveram acreditando que Deus tinha matado. Na verdade, o que aquele texto está mostrando é que aqueles homens iriam até as últimas consequências de sua fidelidade a Deus. É isso que eles iam fazer. Eles agiram dentro do entendimento que eles tinham. Mas à medida que vão crescendo, vão aumentando o conhecimento de Deus, vai aumentando a revelação sobre Deus, até que se chega em Jesus. E Jesus começa a mostrar: meu Pai não é assim. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo, odeie seu inimigo, pois eu digo para vocês: amem também os seus inimigos. Orem pelos inimigos, abençoe os que te perseguem, não fale mal dos que maldizem você, fale bem, abençoe os que maldizem a vocês. É isso que Jesus ensina para a gente. Então, a partir dali, nós começamos a compreender o Pai Celestial. Os judeus achavam que só eles eram um povo especial e que os demais deveriam morrer. Jesus fala: não é assim. O meu Pai Celestial faz cair a chuva sobre maus e bons, faz nascer o sol sobre justos e sobre injustos. Ou, em outras palavras, Jesus estava lembrando a eles o que os salmos já diziam: o Senhor é bom para todos. Então, vamos começar a compreender melhor esse Deus maravilhoso, que Ele vai se apresentando nas Escrituras Sagradas até ser revelado completamente em Jesus. Vamos viver cada vez mais perto desse modelo de ensino que é o modelo de Jesus, dessa maneira de vida que é a maneira que Jesus veio apresentar para nós. Quando fazemos isso, certamente nós estamos andando na palavra de Deus. E quanto mais a gente conhece as Escrituras, mais nós vamos conhecer sobre Jesus, sobre sua vida, sobre sua obra, e o contexto histórico onde tudo aquilo aconteceu torna mais vivo todos esses textos bíblicos. Lembra-se que para nós chegarmos em Jesus, estudamos todo o Antigo Testamento, até que começamos a interpretar agora as parábolas de Jesus e o impacto que o ensino de Jesus tinha naquela sociedade. Faz essa caminhada comigo. Você que está ouvindo aqui a aula de número 100 e não assistiu às anteriores, aproveite aí suas férias ou um tempo de feriado ou algum momento livre que você tenha no final de semana e comece a maratonar estas aulas. Eu tenho certeza que você vai crescer bastante no conhecimento, expandir o seu entendimento para compreender melhor os textos, principalmente os textos que falam sobre Jesus e, depois de Jesus, da presença do Espírito Santo dentro de nós. Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê ainda muita graça e muito conhecimento, como Pedro mesmo disse para nós no final de sua carta: cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Voltando aqui para a nossa aula de hoje, que isso também faz parte da nossa aula, mais uma vez quero agradecer a cada um de vocês que pacientemente tem acompanhado cada uma dessas aulas. Muito obrigado, viu, queridos? Obrigado. Vamos lá. Eu tenho aqui as perguntas e tenho também algumas coisas que eu quero falar, então eu prefiro... vamos começar pelas coisas que eu vou falar aqui com vocês, daí eu venho para as perguntas. Vamos lá. Eu sempre recomendo leitura de livros. Eu acho que especificamente para o Didaquê, seria interessante você ler alguns livros, como A História do Povo de Deus, já recomendado aqui nessa aula, né? Os demais eu não vou ter figuras assim igual está aparecendo, tá bom, gente? Por exemplo, há uma série, tem também na nossa livraria, que é Como Ler. Então tem aqui, por exemplo, essa daqui que eu vou utilizar para a próxima aula, Como Ler o Evangelho de João, tá? Assim ele tem de todos os livros da Bíblia. Se você procurar na nossa livraria, talvez nós não tenhamos todos eles, porque nem a própria editora tem mais
edita mais de alguns livros. Nem eu tenho na minha coleção alguns livros que estão faltando da coleção dos 66 livros da Bíblia. Mas vale a pena você dar comprar alguns deles e estudar. Livros pequenos, de repente você quer estudar sobre um profeta, sobre Isaías. O livro de Isaías, por exemplo, é maravilhoso, é muito bom. Tem 1º Isaías, 2º Isaías e 3º Isaías. Vale a pena você ver que o livro de Isaías é dividido em 3. Fica muito legal esses livros aqui, muito bom. Essa coleção de 8 volumes é muito recomendada também às comunidades cristãs a partir da 2ª geração, é o nome do volume. Ele chama assim, ó, Uma Introdução da Bíblia. E ele vai ter muitos outros textos, né, dessa coleção. Deixa eu pegar aqui alguns deles, ó. Tá aqui. Ó. Tem um aqui só sobre o reino dividido, quando divide-se o reino de Israel. O outro só sobre o exílio babilônico e o domínio persa. O período grego e a vida de Jesus. As comunidades cristãs a partir da 2ª geração, é o mesmo desse aqui, né, da 2ª geração. Daí por diante você encontra vários livros, são 8 livros que vale a pena também ter para estudo bíblico. Pega um deles, um só, e vai ler. Eu tenho certeza que vai aumentar muito o seu conhecimento bíblico. Agora, quer se aprofundar bastante? Tem alguns interessantes. A Bíblia Sem Mitos, de Eduardo Arens, também aqui da editora Paulus, todos aqueles da editora Paulus, tá? É um livro interessante. Ele mostra, por exemplo, como nós tratamos a Bíblia Sagrada como textos históricos, como textos dentro de seu contexto. Ele é muito interessante. Aliás, tem um muito bom que trata mais sobre o Novo Testamento, História e Histórias do Novo Testamento. Ele é da Vida Nova, da editora Vida Nova, de Ben não sei esse nome dele aqui não, mas eu sempre pego assim, História e Histórias do Novo Testamento, da editora Vida Nova. Muito bom livro, eu gosto muito dele, ele nos ajuda a compreender bastante os textos, principalmente dos evangelhos, tá? Esse livro é um livro de curiosidades. Lembra que eu citei aqui as mitologias antigas, babilônicas, sumérias? A criação e o dilúvio, segundo os textos do Oriente Antigo. Ele mostra todos. É um livro complicadinho, tá? Não é um livro assim de leitura fácil, é um livro que traz o texto antigo aqui nele, tá? Os textos exatamente como foram escritos lá pelos babilônios, pelos sumérios, mas é legal para quem ama história, é um prato cheio, vale a pena. Esse livro nada fininho, né? Deixa eu ver quantas páginas são, ele aqui. Tirando aqui os índices do final, que são bastante. Deixa eu ver, 500 e poucas páginas, para além da Bíblia, História Antiga de Israel. Livro muito bom, onde ele conta exatamente essas questões paralelas e históricas, baseadas em achados arqueológicos, contando um pouquinho da história do povo de Israel. Vale muito a pena. Para quem quer estudar História da Igreja, uma série muito cara, por sinal, mas vale a pena adquirir um livro ou outro, que é os livros da Patrística, onde ele vai tratar de diversos autores antigos, escritores do século II, do século III, do século IV, depois que o Novo Testamento já estava completo, os livros do Novo Testamento já haviam sido completos. Então, vale a pena ler. Eu gostei demais de um livro, não tem nada a ver aqui com a nossa aula, tem a ver com história, mas é uma coisa que tem tudo a ver com a gente. Com a gente quem? Com os brasileiros. Gostei demais. Reinaldo José Lopes é um jornalista, cara muito maluco, gosto demais dele. 1499, o Brasil antes de Cabral. Esse livro me ensinou muito sobre as nações indígenas aqui no Brasil. Agora, por que eu estou citando isso numa aula de estudo bíblico? É porque você estudando como que os índios viviam aqui no Brasil, como eram essas nações aqui, como eles se organizavam, dá para você entender os povos antigos, como eles se organizavam também. Vale muito a pena, são livros que vai ampliar o seu conhecimento e curiosidade. Vai ter mais coisas que eu vou recomendar, mas baseado nas perguntas que estão me trazendo aqui. Vamos lá. Aliás, deixa eu ver se eu tinha mais uma anotação que eu ia falar aqui. Sim, uma outra coisa que eu ia falar com vocês é sobre método de estudo.
Uma das coisas que eu faço com os meus estudos, eu tenho algo chamado foco. Imagina uma árvore. Sabe que quando você era criança e desenhava uma árvore, então você desenha ali o tronco e aí você faz os galhos e depois você preenche com as folhas, as folhagens ali, né? Para formar aquela árvore. Muito bem. O tronco, eu acredito ser aquilo que é a revelação de Deus. Isso, por exemplo, quando é uma mensagem de domingo, onde eu tenho que buscar a Deus, uma sensibilidade diante de Deus, para compreender diante de Deus qual é o melhor que eu posso dar para o povo, para a alimentação do povo, não é? Mas aqui, falando dos nossos estudos, o tronco, ele já vem pela linha de estudos que estamos fazendo, já que estamos fazendo uma linha cronológica. Qual é o próximo na cronologia? Um exemplo, na minha próxima aula, eu vou estudar o Evangelho de João. Na outra aula, eu vou estudar as 3 cartas de João. Então, eu já venho lendo o Evangelho de João há 2 semanas atrás. Eu já fiz estudo no Evangelho de João, já para me manter com a mente, já que se eu tivesse alguma dúvida, eu já começaria a tirar lá de trás. Eu começo a construir o tronco desse estudo. Agora vamos então para os ramos, para os galhos desse estudo. Então, obviamente, se João se mudou depois para Éfeso, segundo a história nos conta, né? A patrística, né? Nos conta isso, eu então vou estudar sobre Éfeso, estudo sobre aquele lugar, como era aquela cidade, como era aquela cultura. Eu procuro ver também como era a igreja já nesse período em que é escrito o Evangelho de João. E o principal, por exemplo, eu vou chamar essa aula de A Comunidade do Discípulo Amado. Aliás, tema de uma das mensagens minhas aqui que eu já dei. Nela eu vou analisar, eu percebi que o Evangelho de João ele é construído em cima de cada tipo de gente que frequentava aquelas reuniões da igreja. Então tinham aqueles que eram discípulos de João Batista, então se conta a história de João Batista. Tinham pessoas ali que eram samaritanos, então conta a história da mulher samaritana. Daí por diante a gente começa a perceber melhor a construção daquele texto bíblico, não é? Você vai perceber, por exemplo, que há um parêntese, quase que um acréscimo, e é um acréscimo de fato, entre João 13, 14, 15, 16 e 17. Ali é um texto dentro do texto. Você vê que ele muda a linguagem, muda a maneira de... Quando você está lendo o texto, você nota que tem uma quebra ali, então você nota que é um texto escrito num outro momento. Então você começa a examinar o texto e aí nós vamos examinar o porquê que esse texto está ali e as lições que esse texto nos traz. Então eu começo a ir para cada uma delas. Então eu faço isso. E depois, assim, eu escrevo, eu faço meus pontos e aí depois eu começo a recheá-lo. Puxa, aqui cai bem eu buscar uma foto desse lugar, ou aqui cai bem eu recortar de novo, ou relembrar um trecho de uma aula que eu já dei. Cai bem aqui. Aqui cai bem eu desenhar essa figura, porque ela vai explicar melhor o texto. É assim que eu costumo preparar os estudos, as aulas aqui. Um pouquinho diferente das pregações de domingo, né? Mas as aulas são feitas dessa maneira. E quanto à teologia, eu já falei nessa aula sobre ela, e em aulas, principalmente as primeiras aulas do Didaquê. Eu procuro ler os textos dentro de uma perspectiva latino-americana. Então, se você gosta de teologia, eu recomendo você ler inicialmente alguns livros de René Padilha, que é um teólogo latino-americano, que nos ensina a repensar o Evangelho a partir da situação socioeconômica aqui da América Latina. Eu gosto muito de também a perspectiva africana dos textos bíblicos. Eu tenho inclusive um comentário aqui que eu gosto desse comentário bíblico africano. Então são líderes africanos fazendo comentários bíblicos muito interessante, e eu prefiro esses de nações mais pobres, porque eu acho que eles conseguem perceber melhor os textos bíblicos do que alguns europeus ou norte-americanos que acabam
talvez só vendo em parte os textos bíblicos. Então nós recebemos já todo o ensino dos europeus e norte-americanos, mas eu acho que a gente tem muita coisa a aprender também com os nossos latino-americanos. Mas isso é teologia, estou falando principalmente aqueles que são pastores e teólogos, para se abrirem um pouquinho mais, verem que existe outras coisas para ser lidas, existe verdades e conhecimento e inteligência também em pessoas que não têm sobrenomes europeus ou norte-americanos. É bom você prestar atenção nisso. É isso. Vamos aqui então às perguntas que foram deixadas aqui para nós e eu vou lendo cada uma delas aqui já respondendo. Vamos lá. Ivan Nogueira, você perguntou o seguinte: pastor, creio que cada época tem os seus desafios em relação à teologia. Quais você considera serem os principais para essa nossa geração? Muito boa a sua pergunta, Ivan. Eu acho que nós temos vários desafios aqui que não são somente da teologia. Quanto à teologia, eu acho que nós precisamos fazer algumas coisas. Uma, transformar o pensamento catedrático por detrás da teologia em pensamento prático, ensinamento prático que todas as pessoas possam compreender. Isso é muito importante. Muitos livros de teologia, se você der na mão de qualquer outra pessoa que já não estuda teologia por anos, ele não vai entender nada. Então nós precisamos de uma teologia na linguagem do povo. Aliás, foi para isso que teve a Reforma Protestante. Ela colocou a Bíblia na mão do povo e a Bíblia na linguagem do povo. Isso é importante. Mas tem também o desafio na teologia de repensar assuntos que são do nosso tempo. O que a igreja tem a dizer, por exemplo, sobre a questão da ecologia? O que a igreja tem a dizer sobre a questão da sustentabilidade? Por que a igreja não se posiciona com relação a essas questões? As diferenças econômicas que existem no mundo hoje, elas não deveriam afetar também a nossa teologia? Nossa pregação não deveria talvez apontar para que tivesse uma melhor divisão de renda? Por exemplo, por que a igreja abraçou o capitalismo? Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, eu estava numa reunião de pastores aqui de São Paulo, fazia parte de uma diretoria de um conselho em São Paulo, e os irmãos ali, alguém trouxe uma carta ali para todo mundo assinar, e na carta estava assim: nós somos capitalistas, não somos comunistas. Eu falei, meu irmão, tá louco isso daqui? Não boto o meu nome nisso, mas não mesmo. E falei para eles, falei o seguinte, quer saber de uma coisa? Comunismo é do diabo e capitalismo também é do diabo. Sendo sincero, eu não acho que é do diabo, eu acho que são coisas humanas, tá? Mas eu falei que era do diabo, que era para chocar mesmo os pastores. Eu falei, capitalismo é do diabo. Como é que vocês vão defender um negócio desse? Isso é que oprime pessoas, tem gente morrendo de fome no mundo e na rua, por quê? Por culpa do capitalismo, né? E as pessoas achando que o capitalismo é cristão. Gente, é um absurdo uma coisa dessa, um absurdo. Na verdade não é do diabo, são coisas humanas. O ser humano tem um coração ruim e por isso ele cria coisas ruins e ele nunca vai acertar, não é? Então, mas o que é que você propõe? Eu proponho que a igreja seja mais solidária, que ensine as pessoas a darem, a repartirem. Eu não sou contra as diferenças sociais, que elas sempre tiveram. Jesus mesmo disse, os pobres vocês sempre vão ter com vocês. Mas temos que fazer alguma coisa com relação a isso. Então a teologia precisa também responder às nossas questões sociais dos nossos tempos. Será que não está na hora da gente repensar uma teologia com relação à mulher? Porque depois de tantos anos de opressão e sofrimento da mulher, não temos nada a dizer com relação a isso? Então, os direitos da mulher não precisariam ser melhor expressos? Os textos bíblicos que muitas vezes falam sobre a opressão da mulher, será que não precisamos tirar algumas cascas deles e fazer uma releitura? Quer ver onde é que está isso? Quando eu citei na aula, agora me ajuda aqui, qual é o nome dessa aula? É uma aula recente. Antes de eu falar do livro de Timóteo, eu citei na aula, já chego aqui nela, peraí. É a aula anterior. Os conflitos, aula 97, os conflitos das novas gerações da igreja. Ali eu trato sobre esses conflitos teológicos daquele tempo, que, para minha opinião, são os mesmos conflitos que enfrentamos nesse tempo.
Aula 97 eu trago um pouco sobre isso. Muito boa a sua pergunta. Eu também acho que tem mais coisas para a igreja repensar. A igreja precisa repensar sua linguagem. A igreja precisa repensar uma coisa que estava sendo discutida lá na época da Reforma. Os anabatistas, por exemplo, propunham uma completa separação entre igreja e Estado. Os calvinistas também propunham uma separação da igreja e Estado. Os luteranos não, Lutero era contra isso. Os anabatistas, por exemplo, eles queriam que houvesse uma divisão maior de rendas, de questões sociais. O Lutero não, ele se posicionou em favor dos nobres. Enfim, esses conflitos já existiam lá na reforma da igreja. Eu acho que nós precisamos trazer esses assuntos à tona hoje em dia também. Então, tem muitas outras coisas para a gente repensar. Nossos hinos e cânticos são praticamente todos estrangeiros. Precisaríamos repensar numa hinologia brasileira, mas uma linguagem que fale a linguagem que o povo compreenda. Quais são os ritmos que o povo possa compreender hoje e cantar hoje? Nossas igrejas são uma cópia das igrejas norte-americanas, até nos templos, as chamadas igrejas pretas, né? Aliás, estão chamando a igreja agora de church, né? Não vejo motivo disso. Eu, de pirraça, eu chamo de church, que é o jeito que está escrito em português, que eu falo português, lá está escrito church, né? Então, são determinadas modinhas que a igreja cai e que eu acho que parece mais novela das 6 da Globo do que igreja. Então vamos repensar essas questões também. Sim, a igreja precisa se aculturar e falar a linguagem do nosso tempo, mas a igreja não pode perder a sua essência e perder de falar o verdadeiro evangelho de Jesus. Aliás, muitas pregações hoje em dia, parece que o cara pegou um livro de autoajuda, leu, depois colocou uns textos bíblicos e prega. É o que está aparecendo um monte de pregação hoje em dia, sem conteúdo bíblico nenhum, sem estudo bíblico nenhum, você sai dali sem conhecer a Bíblia Sagrada. Então precisamos examinar melhor os textos bíblicos. Eu acho que isso precisaria voltar nos nossos cultos. Eu sei que já tivemos muitas críticas à velha escola dominical, e realmente merecia, porque ela tinha muitas falhas, mas alguma coisa de estudo bíblico precisaríamos repensar. As células que existem hoje não funcionaram para isso. Nós precisaríamos repensar uma maneira de levar o povo a estudar a Bíblia mais. Pensemos sobre isso, vamos encontrar soluções, inclusive para a nossa própria comunidade. O Walter pergunta aqui, Anésio, uma dúvida, podemos dizer que algumas religiões foram criadas para atender interesses próprios? Por exemplo, a reencarnação e a teoria da prosperidade nas igrejas evangélicas. Walter, eu acho que muitos ensinos vieram das necessidades culturais. Por exemplo, a teologia da prosperidade, ela nasce nos Estados Unidos da América. Ela se explica, por onde ela nasceu, ela se explica. É uma teologia completamente capitalista, não é? Então, ela surge em torno disso. A reencarnação talvez foi alguma forma de querer dar alguma esperança para as pessoas, né, para tentarem de novo. Mas ela não é bíblica. No livro de Hebreus diz, a todo homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Eu fico com a Bíblia Sagrada, o nosso tempo de vida é aqui que a gente tem que decidir o que a gente vai fazer com relação à nossa eternidade. Então, e aliás é uma importação de outras religiões, né? A reencarnação não nasceu com o Espiritismo, né? O Espiritismo é uma religião nova, né? Que nasceu inclusive dentro do cristianismo, né? O Espiritismo. A reencarnação é uma doutrina hindu, né? Então, dentro do hinduísmo você tem isso e talvez, se eu não me engano, lá no zoroastrismo, que é uma religião muito mais antiga, também tem um pouco de reencarnação. Mas, enfim, muitos ensinos às vezes surgem em cima da demanda, não é? Por isso que nós precisamos repensar e voltarmos para a Bíblia Sagrada, porque tem muita coisa na Bíblia Sagrada que talvez ainda não está sendo muito bem ensinado. O Nalon me pergunta aqui, Anésio, vamos estudar sobre os finais dos tempos e a volta de Jesus? Sim, eu vou estudar mais um pouco sobre ela no que nós vamos estudar de João, tá? Onde eu vou começar a colocar para vocês as diversas perspectivas que tem sobre a volta de Jesus nos evangelhos e nas cartas. O que eu tirei é a ideia de que Apocalipse fala sobre a volta de Jesus, porque Apocalipse não está falando sobre isso. Apocalipse era uma carta escrita para aquela igreja que estava experimentando uma crise ali no momento e que, claro, os irmãos estavam querendo que Jesus voltasse naquele tempo para acabar com todo aquele sofrimento.
Mas é isso que nós vamos estudar. Já nas próximas aulas a gente vê sobre isso. Mas tenha certeza, eu não vou fazer nenhum daqueles desenhos mirabolantes e tudo mais. Mas nós vamos estudar sobre isso sim, porque eu pretendo, assim que eu terminar também todos os livros que nós vamos estudar, ainda falta estudar João, o Evangelho de João, 1º, 2º, 3º João, o livro de Hebreus, falta a gente estudar esses livros. E depois deles eu quero dar uma costurada em alguns assuntos que aparecem esporadicamente em alguns livros e nos levando a entender melhor algumas questões teológicas, dentre eles da volta de Jesus. A Márcia pergunta, onde entra o homem primitivo das cavernas na história da Bíblia? Excelente pergunta, Márcia. Parece até que é proibido falar disso no meio da igreja. Para você ter uma ideia, meu pai, tadinho, com toda a sinceridade dele, que aprendeu só pela escola dominical e não tinha formação nenhuma. Meu pai, por exemplo, me dizia que os dinossauros não existiram, porque não tem na Bíblia, não é? Então, porque não tem na Bíblia, então não existiram. Na verdade, eu acho muito... Eu vou usar um termo um pouco pesado, me permitam, por favor, mas eu acho muito burra a discussão entre criacionismo e evolucionismo. Muito burra. Porque o que os criacionistas estão defendendo é uma coisa para nós crermos, não como história, mas como revelação de Deus. E o que os evolucionistas estão defendendo não é algo para crer, é algo para se estudar, é ciência. Ciência não se crê, ciência se estuda e se prova ou se faz teorias. Fé não se explica, fé crê e ponto final, porque a fé traz revelação para a gente. Então, o livro de Gênesis não é criação, não é ciência dizendo como Deus fez o mundo. Quem tem que descobrir como são os cientistas. O livro de Gênesis não está mostrando como Deus fez o mundo, está mostrando por que Deus fez o mundo. Aliás, já existe uma pregação sobre isso, né? Fé ou ciência, e também tem aqui uma aula que eu citei hoje aqui, uma das aulas citadas aqui, logo lá no começo, você tem também, aliás não, foi naquela primeira apresentação que passou aqui, tem uma aula só sobre fé e ciência que você pode encontrar aqui. Mas olha, eu acho muito legal estudar sobre o homem primitivo, aliás eu estava estudando sobre isso ontem, para você ter uma ideia, porque ontem, meu momento de lazer, gente, meu momento de lazer ontem, eu estava estudando sobre as tumbas ali, onde tem algumas múmias foram encontradas ali no Egito, né? Algumas, na verdade, só restos dela, né? Ali no Vale dos Reis, que eu gosto muito de história egípcia, então eu fui estudar um pouquinho sobre aquilo ontem. Tem alguns programas muito bons, uma na National Geographic, chamado Vale dos Reis, que é muito bom, tratando só sobre arqueologia no Egito. E também tem uma série chamada Cosmos, que é uma série muito interessante. Eu gosto da série, a segunda, né? A primeira lá atrás, da década de 70, ela é um pouquinho forçada, tem um ateísmo muito forçado ali por detrás do apresentador. Já esta segunda, refeita, ela é muito bom. O sobrenome dele é um cientista bem conhecido no mundo, é o Tyson, né? Que é o sobrenome dele. Ele ensina essa série tem, se eu não me engano, tem na Netflix também, a série Cosmos, mas eu assisti, eu acho que na National Geographic, foi lá que eu vi, dentro do canal da Disney. Então, vale a pena, ali fala muito do ser humano primitivo e dos povos primitivos, é muito legal isso também. Enfim, nós temos aí diversos... Onde foi que eu estava estudando? Gente, eu li ontem um negócio, eu estou tentando lembrar onde foi que eu li, que eu estava estudando alguma coisa sobre o homem de Neandertal. Também na introdução tem um livro chamado, que é desse autor que eu citei aqui na nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, logo no começo, eu ponho uma frase de Yuval Noah Harari, que ele escreveu o livro Sapiens. Esse livro é muito interessante, ele vai contar essa história do ser humano, né? E ele trata muito desses homens primitivos, aliás, os diversos homens primitivos que existiram, né? Às vezes a gente acha que só existiu a linhagem sapiens da raça humana, né? A raça humana tiveram várias linhagens, assim como, por exemplo, você pega, vamos lá, os caninos, né? Então você tem
o cão tal, o cachorro da raça tal, da raça tal, da raça tal, da raça tal, mas é tudo os caninos, né? Ou como, vamos dizer assim, os panteras, né? Então, dos panteras você tem a onça, você tem o tigre, você tem tal, são tudo da linhagem panteras. Então, você tem da linhagem humanos. Humanos, então, você tem o homem de Neandertal, você tem homens mais primitivos lá do Australopithecus, você tem um povo anão, por exemplo, que teve numa região ali perto da Indonésia. Você tem vários povos diferentes que inclusive tiveram relação entre si. Só para você ter uma ideia, o gene, por exemplo, de quem é ruivo, né, é um gene que veio dos neandertais e não dos sapiens, que somos nós, né? E daí por diante. É muito legal você estudar. Vale a pena também o livro Sapiens, do Yuval Noah Harari. Então, quando você digitar Sapiens, você vai encontrar esse livro. Eu recomendo a edição atualizada dele, porque ele é de 2010 ou 2012, se eu não me engano. Eu sei que 10 anos depois, acho que ele é de 2012, então 2022, saiu uma nova versão do livro atualizada, uma versão comemorativa. Ela é melhor, ela é ampliada e é na introdução dele que ele cita um texto lindo e bonito e ele fala, é isso tudo que eu queria dizer, mas foi o ChatGPT que fez para mim. Eu acho interessante o modo como ele vai tratando a humanidade nos nossos dias. Mas vale a pena você estudar. Sim, eu gosto de estudar sobre o homem primitivo e eu acho que Deus estava ali, dentro desse ser, né, humano, vindo trabalhando nele para que ele tivesse conhecimento do divino. Paulo, apóstolo, ele diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. É por isso que o homem, desde a era mais antiga que você consegue encontrar, ele tem sempre uma busca pelo divino. É isso. E é por isso que Deus então separa um povo para si e começa ali, através da nação de Israel, a doutrinar o mundo para conhecê-lo melhor, até que chega em Jesus e ele se revela completamente. É essa a história de Deus dentro da história humana. Continua aqui. O Marcelo coloca aqui para mim, Anésio, você disse que alguns livros ou parábolas da Bíblia foram inspirados em culturas de alguns povos. Podemos dizer que o começo de Gênesis foi inspirado na Caixa de Pandora, que é semelhante? Olha, a Caixa de Pandora é um texto já bem tardio, né? Caixa de Pandora é um texto grego dos anos 800, mais ou menos, da era clássica, né, da Grécia. E a influência dos gregos sobre os textos bíblicos, elas vão acontecer já mais tardiamente. Nesse momento, toda a cultura grega não está muito forte ali aonde os textos foram escritos, que é na Mesopotâmia, alguns textos escritos, e depois outros textos escritos lá na terra de Canaã, mais tarde Palestina pelos romanos, né? Chamada Palestina pelos romanos. Então eu não acho que teve influência grega aqui não. A influência grega ela começa naquele período próximo já do Novo Testamento, no final do Antigo Testamento. A influência grega você vai ter já a cultura grega forte nos textos de Daniel, nos textos de Esther, nesses textos que têm influência persa e grega, né? Mas nós temos aqui uma aula só sobre a influência dos gregos na teologia hebraica. Então, não acho que seja isso Caixa de Pandora, mas sim, outras verdades de outras culturas, sim, foram adquiridas para dentro de Israel. Uma das coisas que eu acho bonito, não acho ruim, eles verem algo bom em outra cultura e importarem aquilo e darem uma purificada. Uma prova disso, se você pegar Provérbios, se eu não me engano, é o capítulo 22, 23, 24 e 25 de Provérbios, são textos, na verdade, egípcios, que os sábios de Salomão, ou o próprio Salomão, pegaram esses textos e reescreveram esses textos dentro da linguagem de Israel e dentro da linguagem que serviam a Jeová e não aos deuses egípcios, né? Então, vários textos bíblicos são trabalhados dessa maneira. Isso nos mostra que eu posso aprender com outras culturas. Eu posso ver outras religiões de outras culturas e encontrar coisas boas ali também. E simplesmente eu traduzo para a minha verdade, não é?
eu posso ver alguma coisa de uma cultura japonesa, por exemplo, uma cultura oriental, de meditação, e aprender coisas sobre o silêncio que nós, da cultura ocidental, que somos agitados, não sabemos. Aí alguém fala, mas isso tem a ver com o budismo. Tá, mas eu não sirvo Buda, eu sirvo Jesus. Quando eles falam, encontre o seu terceiro olho, pense aqui, eu penso em Jesus e tudo bem, entendeu? Eu purifico aquilo tudo, porque na minha opinião bíblica, diz, que a Bíblia diz isso, que toda sabedoria e todo dom perfeito vem do alto. Portanto, eu me abro para essas outras culturas e aprendo muito com eles também. Uma última pergunta aqui. Eu vou ler a pergunta, mas eu não vou fazer muito comentário. Você vai me entender o porquê. A pergunta da Fernanda é o seguinte: Anésio, você poderia comentar sobre a polêmica declaração do pastor André Valadão? Pois é. Eu prefiro não comentar exatamente por se direcionado, por fazer exatamente o que ele está fazendo. Ele está atacando pessoas em redes sociais e eu não vou fazer isso com ele. Eu acho que a rede social já atacou ele bastante, já falaram muito sobre ele. O único comentário que eu diria para ele, como irmão em Cristo, é dizer, irmão, menos. Você está parecido demais. Você está... a sua pregação não está parecida com a pregação de Jesus. Está mais parecida com aqueles que chegaram até Jesus, trouxeram uma mulher em adultério e falou, a lei manda matá-la. E aí você vai aprender lá com Jesus o que é que Jesus fez com aquela mulher. Esse é o recado que eu deixo para o meu irmão ali também. Embora eu acho que ele não me ouve, tá bom? Ele não deve assistir o de daqui. Mas tá bom, gente. Que Deus abençoe cada um de vocês, que a graça de Jesus esteja sobre todos. Muito obrigado por me aturarem até aqui. E lembre-se de uma coisa que eu coloquei na nossa apostila. Deixa eu até falar exatamente como está aqui. Eu não lembro mais onde é que está. Eu acho que foi na minha postagem de hoje que eu fiz isso, onde eu falo o seguinte, pesquise, eu nunca lembro a frase inteira, pesquise, duvide, questione, pergunte, eu não sei a ordem, mas é essa daí. É essa daí. Faça isso, inclusive com as minhas aulas. Você tem liberdade de pensar diferente de mim, tá bom? Porque assim nós temos liberdade de sempre conversar, pesquisar, duvidar. Eu mesmo questiono as coisas que eu mesmo falo. Faz bem. Vamos buscar cada vez mais crescer na graça e crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima aula.